Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma planilha para controle de contratos. Então, para você que você tem uma empresa e precisa controlar os seus contratos, seja de aluguel, de terceirização, qualquer tipo de contrato, essa planilha vai te servir. Então, ela não só controla os contratos, como também controla os aditivos, o local onde estão os arquivos. Você pode controlar isso tudo dentro dessa planilha de uma forma muito fácil e não só isso, como também os valores a receber e os valores pagos de cada um desses contratos e também quem foi o vendedor de cada contrato, etc. Possui dashboard, vários relatórios feito com banco de dados. É uma planilha bastante profissional e com certeza vai te ajudar aí a controlar os seus contratos. Eu vou mostrar bem passo a passo como ela funciona então. Vamos lá. Então eu vou mostrar para você agora desde a instalação até o uso dessa ferramenta. Então você vai receber esse arquivo, você vai clicar duas vezes sobre ele, ele vai aparecer nesse formato para você, ele é .zip, tá? Você simplesmente vai arrastar ou copiar essa pasta para algum local no seu computador e pronto, já está instalado. Basta você fechar tudo aqui, pode apagar essa planilha, esse arquivo zip, não precisa mais dele. Clica duas vezes sobre a pasta e você vai ter essa estrutura. Então o que a gente tem? É uma planilha de controle onde você vai então fazer os lançamentos, a movimentação. O dashboard, onde você vai poder ver então a situação de seus contratos, recebimentos, valores. E aqui no BD você tem o banco de dados. Então, todas as informações que são gravadas através dessa planilha vão todas para esse banco de dados, o que faz com que você possa ter mais usuários. Ao adquirir, você recebe 2 licenças, ou seja, pode instalar em até 2 computadores, mas também pode comprar mais licenças e assim colocar em mais computadores. Essa licença ela não tem mensalidade, tá bom? Você vai clicar duas vezes aqui então, para abrir a planilha e vamos aguardar esse carregamento onde a gente vai colocar então a licença. Então no primeiro uso vai aparecer habilitar conteúdo, habilitar macros, clica em habilitar conteúdo, habilitar macros, você não fez login, dá um ok, sem problema. E ao botão ao centro você vai clicar sobre ele então, nesse botão ao centro você vai clicar sobre ele então, e vai aparecer aqui para você colocar então o seu registro, a sua aplicação. Você vai pegar uma das licenças, vai colar aqui, vai dar um salvar, e pronto, ele já vai estar então gravado. E daí no segundo uso ele já não vai aparecer mais esse botão aqui no centro, tá? Então basta salvar a planilha aqui, quando fechar e abrir de novo ela não vai mais aparecer o botão. Agora então nessa tela aqui é onde você vai colocar a sua logo. Então você pode colocar a sua logo aqui, ó. Só basta colocar aqui a sua logo e ela vai aparecer em todos os relatórios, todos os locais do sistema automaticamente, tá? Então basta você vir e colocar qualquer imagem aqui e ela já vai substituir. É só colocar dentro desse quadrado aqui, tá bom? Esse retângulo. Aqui você tem o ajuda, que também pode ser acessado por aqui. Aqui você tem o manual completo. Caso você precise, pode baixar o driver do Access ou baixar a própria planilha no site. Nesse botão aqui de configurações, você clica para alterar o local da base de dados. Aqui então você pode colocar a sua base de dados em rede, por exemplo, pegar e colocar no arquivo lá, aquela pasta BD que eu mostrei na rede. Depois você só clica em alterar local e aponta para esse local na rede. E automaticamente clica em salvar e ele já vai estar apontando para lá então. Faz a mesma coisa nos dois computadores se você tiver instalação e pronto, os dois vão estar rodando ao mesmo tempo usando a mesma base de dados, tá? Não basta ter um local em rede. Voltando então aqui, como você pode notar, nós temos um menu totalmente interativo, não temos mais aqui as outras guias do Excel. Ele trabalha como um sistema mesmo, tá? Trabalhando, como eu disse, com um banco de dados em Access. E aqui você tem então todos os controles, tudo de uma forma bem fácil, como eu vou mostrar para você. Então inicialmente você tem aqui os clientes, você vai clicar sobre clientes, e aqui você já pode então colocar os dados dos seus clientes. Por exemplo, escritório ABC, daí você coloca aqui o CPF, CNPJ dele, tá? Digita como você quiser aqui o CPF, CNPJ. E depois você coloca os outros dados, e-mail. Como você pode notar, é bem prático, né? Assim como você pode ver, basta você ir digitando e automaticamente ele já vai escrevendo, já vai aparecendo a linha ali para você. ruabc.com.br, Rua das Gaivotas, 100, que telefone, observação se tiver alguma. Então nota que aqui na coluna ação ela já apareceu inserir. Aqui você tem inserir, alterar ou excluir. Se for uma linha nova onde você ainda não tem o ID,
que ele é colocado automaticamente, a gente nunca preenche o ID porque ele vai ser gravado a partir do banco de dados, ele vai aparecer assim como inserir para você. Então, quando eu clicar em salvar, ele automaticamente vai gravar na nossa base de dados, vai gerar um ID para ele, o ID 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. E simplesmente você vai adicionando esses dados assim como eu estou mostrando. Você pode ainda copiar e colar dados, não tem problema nenhum. Se, por exemplo, eu vim aqui copiar uma outra informação e colocar aqui embaixo, ó, colar valores, né? E aqui eu posso colocar advocacia 123, por exemplo. Vou clicar em salvar, ó. Automaticamente, então, ele já vai aparecer inserir e vai permitir que você insira esses dados automaticamente ali, tá? Você pode colar vários dados, se você já tiver uma lista com seus clientes, por exemplo, ou vendedores, tudo mais, você pode copiar e colar essa lista aqui como valores e mudar a ação para inserir e salvar, ele vai gravar todos de uma vez para você. Bem fácil, tá bom? Então você tem aqui, ó, por exemplo, né? Se eu quiser alterar, não é mais esse nome aqui, eu errei o nome. 1, 2, 3, 4. Nota que ele já muda para alterar aqui. Por quê? Ele já tem o ID, né? Então, quando eu clicar em salvar, ele vai gravar lá no banco de dados. E não importa o que eu faça, ó, apaguei tudo. Cliquei em listar, ele sempre vai buscar do banco de dados. A gente não perde informação aqui. Isso aqui é um front-end onde você vai ter, então, só o acesso a esses dados que estão no banco, tá? E como eu disse, se você quiser colocar mais dados, ó, por exemplo, valores, tá? E aqui eu posso colocar um outro nome. DF 5678 GHI 910, por exemplo. Vê que ele já ficou aqui como inserir, e eu vou mandar salvar, e automaticamente ele vai inserir todos esses dados no banco de uma vez. Como você pode notar, é muito prático de utilizar, e todos os nossos cadastros funcionam da mesma forma dentro dessa planilha, tá bom? Então os clientes estão aqui cadastrados, tudo no banco. Vou clicar em vendedores, vou colocar aqui o João, o Ananias, o Antônio, tá? E vou colocar aqui em salvar. Ele já vai salvar então automaticamente, já está ali, a partir do momento que tem um código, né? Pode digitar o e-mail e o fone também, se você quiser, tá? Mas aqui você já tem os dados então. Tipos de contrato. Então você pode também cadastrar os tipos de contrato que você vai ter. Por exemplo, o contrato de aluguel, contrato de compra e venda, e aí você coloca os tipos de contrato que você vai ter, por exemplo, tá? Vou colocar aqui contrato de aluguel, por exemplo, contrato de terceirização, alguma coisa assim. Você clica em salvar e automaticamente então ele vai gravar para você os tipos de aluguel que você tem, para você também poder ter esse controle dos tipos de aluguel que você vai ter ali então, tá bom? Vou colocar mais dois aqui, ó. Compra e venda, parceria. Vou clicar em salvar e tá ali a nossa informação salva automaticamente, tá? Vamos clicar agora em vendedor, já foi, tipo de contrato e contratos. Então, digamos que aqui é o coração da nossa planilha, onde a gente vai colocar então os nossos dados dos nossos contratos. Se você tiver uma identificação interna, a data da assinatura, o nome do cliente já vai aparecer aqui, os clientes estão cadastrados, o tipo de contrato aparece aqui, o valor você digita, né? A data da vigência, o vendedor, você tem ali a data do vencimento, se foi cancelamento, você coloca aqui também. Você consegue colocar inclusive o local onde está o teu contrato, tá? Eu vou mostrar isso para você fazendo aqui uma ação então de inserção desses dados, tá? Deixa eu pegar a minha colinha aqui, então. Contrato 1, data da assinatura 11/5, cliente eu vou pegar o primeiro que eu tenho aqui, tipo de contrato, vou pegar o contrato primeiro também, valor 1.350, data de início da vigência 11/5 mesmo, começou hoje, vamos dizer assim. Vendedor vai ser o João. Data do vencimento do contrato 11/5/23, vamos dizer que seja um ano, né? Não está cancelado. Agora eu vou vir aqui e vou inserir também um arquivo. Eu posso clicar um arquivo, posso inserir um arquivo. Basta você dar um duplo clique aqui, ó, nessa coluna, dar um duplo clique, ele já vai aparecer para você poder adicionar esse arquivo, tá? Eu vou colocar aqui, tá em C2.temp, tá aqui, ó, o nosso modelo, tá aqui. Então digamos que esse seja o nosso contrato. No momento em que eu clicar em salvar, esses dados vão para o nosso base de dados, tá tudo gravado já, ó, número do contrato, o ID, né, do contrato, o tipo, tudo ali. E se eu quiser abrir esse arquivo, eu também consigo agora. Basta você vir clicar aqui em abrir arquivo e automaticamente ele vai lá e vai abrir esse arquivo aqui diretamente. Podia ser qualquer tipo de arquivo. Aqui está o arquivo Word, mas podia ser PDF, um vídeo, qualquer coisa, qualquer tipo de arquivo ele vai abrir para você automaticamente, tá bom?
Então basta você vir aqui, está na linha, né? Seleciona, clicar em abrir arquivo e automaticamente ele vai abrir para você, tá bom? Mais uma vez, se você quiser colocar muitos dados de uma vez também pode. Eu vou pegar aqui alguns que eu tenho aqui numa outra base, vou colar aqui, vou dar um pause no vídeo e já vou mostrar para você. Então eu vim aqui inserir mais um monte de contratos, né? Coloquei alguns nomes aleatórios, dados aleatórios aqui apenas para a gente ter uma base, né? Data de início de vigência, coloca a data que for, vencimento, etc. E aqui para colocar os arquivos a mesma coisa. Você pode clicar em salvar já. Clicar em salvar, então tá vendo que ele some, né? Todos os que vai inserindo ali. Então aqui eu vou selecionar, eu posso colocar um outro arquivo antes, também poderia, né? Selecionar qualquer arquivo de qualquer local, vou dar um em salvar aqui, a alteração é salva. E como eu disse, basta você clicar aqui em abrir arquivo, ele vai abrir qualquer tipo de arquivo que for automaticamente para você, tá bom? Isso também funciona para os aditivos de contrato, como a gente vai ver também, tá? Então tá aqui os nossos contratos todos cadastrados de uma forma muito rápida, como você pode notar, permite que você grave em lote também. Então aqui os contratos. Agora, recebimentos. Quando a gente faz um contrato, normalmente a gente vai ter parcelas a receber desse contrato, né? Então você pode clicar aqui em recebimentos e aqui você seleciona o tipo do contrato, o nome dele, né? Do contrato. Coloca a data de vencimento. Por exemplo, digamos que vai ter uma em 11/5. Você vai ter então a data de pagamento ou não. Então já é aqui o controle de contas a pagar, aliás, de contas a receber, né? Você tem aqui, vamos dizer que fosse R$ 135, inserir. Vamos dizer que você tem esse aqui e vamos dizer que tem mais algumas parcelas. Botão valores, ok? Então aqui, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 10, do 11, 12, do... Opa! 11/1/23, 11/2/23, 11/3/23, tá? Então, digamos que você tenha esse período aqui para receber, você vai clicar aqui em inserir desse contrato, por exemplo, coloca os valores ok, clica em salvar, ele vai gravar então toda essa informação no banco de dados. Pode fazer isso para todos os seus contratos, todos os seus recebimentos, cada parcela que você vai receber daqueles contratos ali, tá? Eu vou lançar mais alguns aqui para a gente ter a nossa base de dados, mas vamos dizer que eu quisesse excluir algum contrato, isso também é importante. Se eu quiser excluir qualquer informação daqui, basta você vir aqui, digamos que não tivesse aqui, não tivesse essa e não tivesse essa. Basta você vir na coluna de ação, que é o que manda ali o que vai ser gravado na base de dados, se muda para excluir aqui, clica em salvar e automaticamente esses dados vão ser então apagados da sua base de dados, tendo agora apenas esses aqui, tá bom? Eu vou gravar mais alguns dados aqui, vou parar um pouquinho o vídeo, vou colocar mais uns dados para a gente poder testar. Eu coloquei mais alguns dados aqui, inclusive com data de pagamento, né? Alguns que tem data de pagamento já, os valores aqui, ó. Simplesmente da mesma forma, só coloquei o nome do contrato aqui certinho, as datas, data do vencimento dele, aqui a data do pagamento e os valores, tá? Clique em salvar e agora cada uma dessas linhas ele está gravando para dentro da base de dados. Fica disponível para você e para o outro usuário, né? Pronto. Automaticamente está toda a nossa informação gravada na base. Mais uma vez, essa informação não está na planilha. Se eu vim aqui apagar essa informação, por exemplo, vim aqui apagar essa informação, dar um listar, ele vai listar a informação direto da base de dados. Tá bom? Continuando então aqui a parte de contas a receber, recebimentos. Nós temos também os aditivos de contrato, que também é uma parte importante. Então, um contrato ele venceu, você quer continuar com ele, quer fazer um aditivo daquele mesmo contrato. Então, você pode continuar aqui fazendo a partir desses aditivos aqui, o controle desses aditivos do contrato aqui. Então, como é que você faz? Seleciona qual é o contrato, qual é a data da renovação, a data do novo vencimento, né? Que o vencimento do contrato é importante, que ele vai ter que te avisar quando está vencendo um contrato, isso a planilha faz para você também, tá? 11/7/22, por exemplo. O valor que vai ser. A observação, se você tiver alguma, pode digitar. O nome do vendedor pode ser o mesmo ou outro, tá? Então você vai dar um duplo clique aqui, você pode selecionar então o arquivo. Então agora eu vou clicar aqui em salvar. Essa informação então é salva dentro da base de dados. Ok, então agora está salva a informação, vou clicar aqui. E você pode também abrir esse arquivo aqui do aditivo automaticamente pelo Excel, tá bom? Então aqui, tá aqui as informações já cadastradas, então os aditivos, pode colocar quantos você quiser de um mesmo contrato, de vários contratos, tudo de uma vez, sem problema nenhum, bem fácil aqui, como você pode notar, tudo gravado na base de dados, tá?
Depois disso, aqui são os lançamentos, então como você pode notar, é bem fácil de você fazer, todos seguem o mesmo padrão, tá? Basta você vir fazer os cadastros ali. E aqui você tem os relatórios dele. Então você tem relatório aqui de clientes, onde você tem um relatório bem fácil, basta você vir aqui, tem um relatório, clique em listar e automaticamente ele vai trazer todas as informações que você tem a partir do cadastro, tá? Tem esse aqui um cadastro simples de clientes, todos eles você pode tanto imprimir como pode exportar. Então, se clicando em exportar, você tem aqui um arquivo solto, olha só, um arquivo com todas as informações em formato em Excel, tá? Daí aqui você faz o que você quiser com o teu relatório, pode criar tabela dinâmica, o que você quiser. E você tem também imprimir, que daí ele vai imprimir direto na impressora em PDF, como que tiver ali na tua configuração, tá bom? Aqui uma lista de vendedores, então clicar em listar aqui, e aqui você vai ter então todos os nossos vendedores também cadastrados, perfeito? Então se as informações estivessem aqui de e-mail, telefone, ele ia trazer também. Aqui em movimentações você tem então todos os contratos, pode clicar aqui em listar, ele vai trazer todos os contratos aqui para você. Como eu disse, pode clicar aqui em exportar, por exemplo, e aqui você pode vir fazer o que você quiser. Pode fazer filtros dessas informações, pode criar tabela dinâmica, fazer o que você quiser com essa informação você tem aqui, tá? Então, quiser filtrar por cliente, data da assinatura, por vencimento, como você quiser, tá bom? Clicar em salvar, sair aqui. Pelo vencimento, você nota que não tem nenhuma vencendo nesse momento. Mas se tivesse, ele já ia aparecer para você que está vencendo. Por exemplo, eu vou vir aqui no contrato 2, por exemplo. Vamos aqui no contrato 2 e vamos mudar a nossa data de vencimento aqui para 11/5/22, por exemplo. Ou já 18. Ele vai acusar sempre o mês antes, tá? Vou clicar em salvar então. Vai gravar, está aqui gravada a informação. Então já está vencido. Vamos voltar agora em contratos ali. Clica aqui, clique em listar e olha, automaticamente então ele vai te dizer que o vencimento desse contrato tá próximo ou já venceu. Nesse caso ele já venceu, ele vai ficar então com essa tarja vermelha em todos os que tiverem com problemas, estiverem vencidos, tá? Já observando a data de vencimento e também a data do aditivo, caso haja. Então uma das duas, se tiver ali, ele vai sempre olhar pela que tiver mais longa, tá? Do vencimento do aditivo, provavelmente do aditivo se existir. Aqui nós temos então os aditivos, a mesma coisa, clique em listar, ele vai aparecer todos os nossos aditivos que nós temos aqui, como você pode notar inclusive com o caminho do arquivo. Recebimentos, então aqui você tem uma lista com todos os recebimentos, você pode também, como eu disse, exportar isso aqui e pode criar outros relatórios, como por exemplo, eu posso vir aqui e fazer uma tabela dinâmica a partir dessas informações e criar aqui outras análises, tá? A partir desses dados e de uma forma bem simples, como você pode notar. Basta arrastar para cá e para lá e automaticamente você tem aqui os valores para receber em cada um dos meses, por exemplo. E ainda pode fazer por data de pagamento, por contrato, pode fazer como você quiser também, ó. Se quiser, por exemplo, saber por contrato e data de vencimento, você tem aqui também de uma forma bem fácil, tá? Então isso também é um negócio bem legal que você tem aqui dentro da planilha. Ok, então agora vamos ver aqui os valores por recebimento por cliente. Então você tem aqui, coloca a data do vencimento, 1/2020 até 31/12/25, por exemplo, clique em listar. Ele vai mostrar o quanto que você tem para receber para cada um dos clientes por mês. Então, advocacia 1234, você tem receber 650 em janeiro, em fevereiro, em março e por aí vai. Você tem todos os valores a receber aqui por cliente, tá? Daí você tem o total para cada um deles, total por mês, aqui em cima do cabeçalho também, tá bom? Mais uma vez, também pode exportar, enviar, imprimir do jeito que você quiser. Pagamentos por cliente. Então aqui você tem os pagamentos, coloca também o período, data de vencimento ali, clique em listar. E você vai ter também o a receber, o quanto disso foi pago, né, dos valores, e o quanto que foi no total pago, olha. Então, inclusive, ele te mostra quem está devendo, ó. Então, você tem aqui a advocacia 910, está devendo em janeiro, então está devendo aqui, não tem nada pago dele ainda. Se tivesse, dele ia aparecer, tá? Então, você tem aqui, de cada um dos meses, vai indo para o lado, você consegue ver de todo esse período aqui. Só indo para o lado, você já tem, então, um relatório com um resumo de tudo que você tem para receber, tudo que já foi pago, como é que está a situação agora, tá bom? Isso para cada um dos meses. Perfeito? Tudo de uma forma bem prática. Aqui em contratos por mês, você coloca os dados do data da assinatura, clique em listar, e ele vai mostrar o quantos de contratos foram assinados por mês. Aqui não se trata de recebimento, se trata do valor do contrato. Então, por exemplo, nós tivemos 13 contratos em janeiro,
valor total de 19.439, ticket médio por contrato de 1.495, um crescimento, caso você tivesse ali outros dados, né, de vários meses, ele ia mostrar aqui no crescimento quanto que cresceu, aumentou ou diminuiu a quantidade de contratos assinados ao longo de cada um dos meses, tá? Então você tem esse relatório aqui, bem prático, bem legal. Em contratos por cliente você vai ter também 3, 2, 1. Agora vamos ao nosso relatório aqui de contratos por cliente. Então, em contratos por cliente, você tem a data aqui do contrato. Clique em listar e ele vai mostrar para ti, então, por cliente, quantos contratos foram assinados e o valor de cada um deles por cliente, tá? Cada um dos meses. Então, você tem o Ananias, 6.360 em maio, o Antônio, 5.000 e o João, 7.564. E você tem o total aqui do mês e aqui o total acumulado de cada cliente ao longo de todos esses meses, todos os contratos que foram assinados, tá? Então ela controla não só os contratos, como também os recebimentos, os aditivos, tudo isso controlado de uma forma bem prática, como você pode notar aqui na planilha, tá? Esses foram os nossos relatórios, então. Você pode dizer, então, para você, ele pode exportar, pode criar, imprimir relatório também, sem problema nenhum. Além disso, nós temos o nosso dashboard, onde você vai ter, então, um controle, uma visão geral da sua planilha. Vamos clicar aqui, nosso controle, né? Ok, então aqui você pode mudar a sua logo aqui na frente. E aqui você tem, então, no dashboard. Aqui a sua logo já vai ser alterada automaticamente. Você tem, então, esta visão dos seus contratos, dos seus recebimentos. Basta clicar em listar, ele vai trazer todas as informações que você tem na base de dados, vai trazer automaticamente para você no dashboard, já te dando esse resumo. Então aqui ele mostra a quantidade de contratos. Se você quiser, você pode mudar aqui e selecionar o mês que você quiser. Ele automaticamente vai puxar os dados a partir daquele mês que você filtrou, tá? Então vai puxar todas as informações conforme o mês. Aqui eu vou deixar todos, para a gente poder ver toda a informação de uma vez. Mas você pode filtrar conforme o vendedor também. Na hora ele já vai filtrar para vocês todos esses dados que você vê aqui na tela, tá? Só mostrando para vocês os filtros aqui, então, automatizados. Aqui, então, você tem a quantidade de contratos aqui no primeiro quadrado, quantidade de contratos, o valor total de faturamento em todos esses períodos com esses filtros. Você tem ainda comparação do faturamento atual com o ano anterior e se foi positivo ou negativo. Você tem os valores a receber, por exemplo, 35.596. Você tem aqui os valores recebidos, então, 27.556. Você tem faturamento vezes a quantidade de contratos, então aqui você mostra a quantidade de contratos que foram feitos. Aqui no caso, perto do 12, 11 no caso. E você tem ali também o valor total, 19.400 nesse mês. Tendo vários meses, ele vai aparecer cada um dos meses e vai ficar aqui em cinza aquele que for o maior mês de faturamento, tá? Aqui você tem o ano atual versus o ano anterior, né? Então, para você ver se no mesmo período do ano anterior, como é que foi, porque isso é muito sazonal às vezes. Então, por ali você vai ter como é que foi esse faturamento, esses valores que você está recebendo ali, que você tem a receber. Aqui você tem o top 5 vendedores, então vai aparecer os vendedores aqui em ordem crescente, de quem mais vendeu naquele período com esses filtros ali. A quantidade por tipo, o valor por tipo de contrato, como que está distribuído esse valor total de 19.400 ali. Então, quanto que foi de terceirização, quanto que foi de aluguel, quanto que foi de parceria, quanto que foi de compra e venda, você tem aqui nesse gráfico. E aqui você tem o top 5 clientes, mostrando então quem foram os maiores clientes, também de acordo com os filtros que você apresentou, que você aplicou ali, tá bom? Além disso, você tem os relatórios para te ajudar ali quando você tiver algum aditivo ou um contrato vencendo, para você entrar em contato e você então fazer então essas ações que você precisa para controlar os seus contratos, perfeito? Ok, então ao longo desse vídeo eu mostrei para vocês como funciona desde a instalação essa planilha. Como eu disse, ela funciona com um banco de dados, ela não possui mensalidades, então você compra ela uma vez e você pode baixá-la durante um ano, todas as atualizações que você tiver, tá? Você tem todo o suporte e ela sempre vai continuar funcionando, né? Você comprou ela, pode baixar durante um ano, mas ela não tem tempo, ela vai continuar funcionando sem nenhum prazo, tá bom? Nós damos toda a garantia, então você pode comprar ela tranquilamente na nossa loja, você tem 7 dias de garantia, caso ela não te atenda, pode solicitar o cancelamento. Emitimos nota fiscal para todas as vendas e também pode comprar com Pix, com cartão, com PayPal ou com boleto. Tudo é liberado automaticamente para você. Como você viu, ela funciona como um sistema
e ela vai com 2 licenças, então você pode utilizar em até 2 computadores, ou também pode adquirir mais licenças e colocar em mais computadores também. Esse arquivo ali você simplesmente coloca o banco de dados em rede e daí você pode ligar então vários computadores trabalhando com a mesma informação. Então várias pessoas vão lá e inserem dados e automaticamente todos vão ter acesso a essas mesmas informações nos seus computadores, tá bom? O link para adquirir essa planilha está aqui embaixo na descrição. Qualquer dúvida pode entrar em contato pelo chat, pelo WhatsApp, pelo e-mail. Também damos todo o atendimento por ali também para tirar qualquer dúvida sua, tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, valeu e até o próximo.